Meu bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma sessão. São exatamente 9 horas. Deixa eu pegar aqui o nosso celular para a gente poder ver exatamente a hora. São exatamente 9 horas e 5 minutos e nós já estamos aqui começando a nossa transmissão da aula de ontem, que tivemos um pequeno problema que nos impossibilitou. Na verdade, tivemos um problema de acesso dos alunos, né, à aula de ontem pela plataforma aqui, pela nossa plataforma, né? Então, alguns alunos, os alunos, na verdade, todos eles não conseguiram acessar e a gente está aqui transmitindo já a aula, né? Aguardando o restante do pessoal aqui chegar para dar início, né, aqui à nossa aula de hoje, né? Então, a gente está aqui, ó, aguardando o pessoal, só tem um participante até agora. Estamos aguardando aqui o pessoal entrar para a nossa aula maravilhosa. Salve, salve! Então, o pessoal está chegando agora. Vamos esperar mais um pouco. Tem mais gente chegando aqui. Vamos ver. Quem tiver chegado aí, por favor, dê um bom dia, né? Todo mundo aí já com cara amassada, com cara de sono. Inclusive eu. Camila Martins está aqui presente na nossa aula de hoje. Então, se Camila conseguiu acessar, todos os outros alunos também devem conseguir. Vamos lá, pessoal, vamos chegar aí. Camila, manda uma mensagem aí para o pessoal do grupo, do WhatsApp. Diga que a aula já começou. Que a gente tem aqui uma limitação de tempo. Mais para cá. Isso aqui. E Ana Luísa também, bom dia aí, está chegando aqui agora. Bem, vamos lá. Bem, minha gente, a gente vai iniciando aqui a aula, à medida que os outros colegas forem chegando, a gente vai aqui informando eles e depois essa aula vai ficar disponível no canal do YouTube. A gente leva algumas horas ou até mais de um dia para conseguir disponibilizar, porque é preciso fazer o download do vídeo e depois o upload do vídeo. Deixa eu explicar a dinâmica inicialmente, né? Deixa eu explicar a dinâmica das aulas aqui pelo Zoom e deixa eu colocar aqui. O pessoal da todas as turmas de vocês já está perguntando coisa aqui. Bem, por que a gente está usando agora o Zoom e não mais a transmissão ao vivo pelo YouTube? Primeiro, no YouTube estava tendo muito problema com conexão.
talvez pela utilização da plataforma, por alguma razão, a conexão não estava muito boa, a transmissão não estava muito boa, e aí, enfim, já era algo que eu estava pensando em fazer em outra faculdade. Eu estou usando o Zoom já há algum tempo. Segundo motivo, pelo Zoom eu consigo fazer a projeção do slide, né? E aí a gente consegue acompanhar em tempo real, à medida que eu vou passando aqui a matéria, vocês também vão acompanhando junto comigo aí pelos slides. Né? Acho que fica mais didático. Segundo, terceiro lugar, na quinta-feira passada, na aula da turma da noite, eu tive uma situação bastante desconfortável em relação a pessoas que acessaram o YouTube, né, no horário da aula e, enfim, participaram do chat, né, colocando um monte de baboseira, um monte de coisa que não tinha nada a ver com a disciplina e isso acabou fazendo com que a gente tivesse que interromper a aula para denunciar e excluir essas pessoas do bate-papo. E pelo Zoom aqui, só acessa a aula quem recebe o convite do sistema, né? Quem eu mando o convite, eu mando para a representante de turma e ela manda para vocês. Então, a gente tem essa dinâmica melhor no Zoom e só participar de fato quem é aluno da disciplina. Tá joia? Então, é por isso que a gente está vindo para cá, para o Zoom agora. Tá? Bem, eu acho que é isso. Os avisos que eu tinha para dar para vocês. Vamos começar. Né? Nós já encerramos a temática. Sim, aí, outro detalhe. O Zoom, ele limita as aulas a 40 minutos. Então, cada reunião dura 40 minutos. Por isso que vocês receberam 2 convites. São 2 reuniões de 40 minutos. Essa primeira que a gente está tendo agora. Então, quando faltar, acho que 10 minutos para encerrar essa reunião, o Zoom avisa. E aí, encerrada essa reunião, a gente leva mais ou menos uns 10 a 15 minutos, que é o tempo que eu preciso ter para baixar esse vídeo sem ter problema, porque se eu transmitir uma nova reunião e já tiver baixando o vídeo, eu já percebi que pode acontecer problemas de o vídeo não baixar. Então, quando acabar essa reunião, leva mais ou menos de 10 a 15 minutos para fazer o download desse vídeo e a gente poder iniciar a segunda reunião, que vocês também receberam o link, né? Vocês também receberam o link. Então, no link que vocês receberam, vocês receberam 2 links, parte 1 e parte 2. Né? Esse link é da parte 1 e vocês, depois que a gente acabar esses 40 primeiros minutos aqui, vão acessar a parte 2, mas aí com intervalo de 10 a 15 minutos, o que seria mais ou menos o intervalo que a gente tem na aula presencial. Então, é mais ou menos o tempo que a gente precisa também para poder acessar. Né? Eu não sei quem foi que entrou agora com o nome de teste. Eu não acredito que o teste seja o nome de batismo de alguém. Então, eu preciso que a pessoa venha aqui no chat, o teste, e diga quem é, qual é o aluno, né, que está sendo identificado aqui pelo Zoom com o nome de teste. Né? Eu não lembro desse aluno matriculado, nem acredito que seja o nome dele de batismo. Aqui também vocês vão poder intervir, minha gente, através do chat, né? Através do chat e por áudio. Vocês podem acionar o áudio de vocês, mas só acione o áudio quando tiver que fazer alguma pergunta. Perguntou, fecha o áudio. Por quê? Porque existem os fatores ambientais. Então, assim, existe barulho na casa de vocês, ou na rua, ou o que quer que seja. E aí, se a gente tem muito áudio aberto, ninguém consegue ouvir a aula, ninguém consegue ouvir a explicação. Isso me atrapalha, porque eu fico com os fones no ouvido também para escutar vocês. Então, eu peço que, se for fazer alguma pergunta através do áudio, que faça, mas só acione o áudio quando for perguntar. Perguntou, fecha o áudio. Tá joia?
com essas regrinhas assim, a gente consegue fazer com que a aula progrida bem. Bem, vamos começar, né? Vimos já essa parte toda inicial. Vamos começar com a temática de ilicitude. Pois bem, minha gente, nós já estudamos, né, a questão envolvendo o fato típico. Vimos que para o conceito analítico de crime, o crime é composto por 3 substratos, por 3 elementos. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Estudamos o fato típico, vimos todos os elementos do fato típico na perspectiva de análise do sistema finalista. Então, nós vimos que para o finalismo penal, o fato típico é composto por conduta, né, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Vimos também na oportunidade que a conduta é composta, ela pode ser analisada, na verdade, na perspectiva da voluntariedade ou do elemento subjetivo, pelo dolo, pela culpa e pelo preterdolo. E pela perspectiva da forma, da maneira de exteriorização, através da ação ou da omissão. Vimos que o resultado pode ser naturalístico ou jurídico. Vimos também a relação de causalidade, em que nós temos o nexo normativo e o nexo causal, e vimos a tipicidade na perspectiva da tipicidade formal e da tipicidade material. Então, basicamente, nós vimos o essencial a respeito do fato típico. Vimos algumas excludentes do fato típico, algumas excludentes da conduta, como os estados de inconsciência, os atos reflexos, o caso fortuito, a força maior e a coação física irresistível. E aí, encerrada a análise do fato típico, a gente entra para a análise da ilicitude. Bem, a ilicitude, portanto, ela é o segundo substrato, né? O segundo elemento dentro do conceito analítico de crime. Então, dentro do conceito analítico de crime, a ilicitude, também chamada de antijuridicidade, ela é o segundo substrato. Pois bem, minha gente, o que é, então, a ilicitude? Né? A ilicitude nada mais é do que uma relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Não o ordenamento jurídico reduzido ou resumido ao direito penal. Não apenas ao direito penal. Quando a gente fala em ilicitude, a gente está falando de uma relação de contrariedade que existe entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Por quê? Porque não há coerência, não há segurança jurídica se um ramo do direito, como o direito penal, pune uma determinada conduta, né, considerando-a como criminosa, enquanto outro ramo do direito, né, o ordenamento jurídico como um todo considerado, é isso que eu quero dizer, né, não fragmentado em ramos do conhecimento jurídico, mas o ordenamento jurídico como uma unidade, como um bloco unitário. Então, quando a gente fala em ilicitude, a gente está falando de uma relação de contrariedade que deve haver entre o fato típico, né, e o ordenamento jurídico como um todo considerado. Não pode o direito penal, não pode a ordem jurídica admitir que uma determinada conduta seja criminosa e, ao mesmo tempo, ela seja permitida pela ordem jurídica. Exemplo bem prático disso, imagine, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, lesionar, né, ofender alguém, a sua integridade física ou a saúde. Então, indiscutivelmente, a gente tem na lesão corporal um elemento, uma norma penal incriminadora. O artigo 129 do Código Penal ele é uma norma penal incriminadora que vai punir com pena de prisão, com pena privativa de liberdade, aquela pessoa que ofender outrem, atingindo, né, agredindo a sua integridade física ou a sua saúde. Mas, ora, será que aquela mãe, já nos primeiros dias de nascida da filha, que fura a orelha dessa criança para colocar-lhes brincos,
não estaria praticando lesão corporal? Ou mais, será que pessoas que sobem em um octógono ou em um ringue de boxe, né, um octógono de MMA ou um ringue de boxe, não estariam praticando lesões corporais recíprocas? Então, por que essa mãe e esses lutadores não respondem criminalmente pelo crime de lesão corporal? Porque, por mais que elas pratiquem um fato típico, a conduta delas não é ilícita. A conduta delas não é ilícita. Outro exemplo que eu trago aqui para colocar para a gente no slide é a questão envolvendo o confronto, a hipotética, né, ou o aparente conflito, a aparente antinomia normativa entre o crime de apropriação indébita, previsto no artigo 68 do Código Penal, e o penhor legal, né, a possibilidade aberta pelo Código Civil, através do artigo 1470, que permite que hospedeiros ou prestadores de serviço de hospedagem eles mantenham em penhor, né, eles fiquem com a bagagem, né, dos hóspedes para garantir o pagamento pela hospedagem, desde que, evidentemente, como diz o artigo 1470, eles emitam um comprovante da bagagem, ou das joias, ou dos bens móveis que eles estão segurando a título de penhor, que eles estão empenhando para garantir o pagamento do serviço prestado de hospedagem. Né? E isso mesmo eles podem fazer, os hospedeiros, mesmo antes de que a gente tenha o acionamento judicial, né? Mesmo que a gente tenha antes ali a demanda judicial, mesmo antes do processo judicial de cobrança desse crédito, os hospedeiros, os prestadores de serviço de hospedagem, eles podem fazer o penhor legal das bagagens, bens móveis e joias que as pessoas que tomaram o serviço de hospedaria precisam pagar a título do serviço prestado. E aí, será que essas pessoas estariam praticando o crime do artigo 68 do Código Penal, apropriação indébita? Evidentemente que não, porque, como eu havia colocado para vocês, a relação de ilicitude é uma análise mais ampla, em que eu preciso verificar se aquele fato típico não é admitido por outro ramo do direito. Porque se aquele fato típico for admitido por outro ramo de direito, embora o fato seja típico, ele não será ilícito. E para ser crime, nós precisamos constatar, dentro da perspectiva da corrente tripartite, que é que prepondera no Brasil e no mundo inteiro, a gente precisa... Eita, a internet aqui deu uma travada. Voltou. Então, como eu havia falado antes de travar, eu vi que travou aqui um pouco, é preciso avaliar se todos os elementos... Tá bom, obrigado. Todos os elementos do fato típico, eles também constituem ilicitude. Também se constitui culpabilidade. Porque só o fato típico por si só não é suficiente para caracterizar o crime. Eu preciso ter o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, por mais que um fato possa ser típico, ou seja, você conseguiu constatar a presença de todos aqueles elementos que nós estudamos até a aula passada, sobre o fato típico, ele pode não ser ilícito. E aí, se ele não é ilícito, a gente não tem crime. Pois bem, dito isso, nós temos 3 teorias que objetivam explicar a relação que existe entre o fato típico e a ilicitude. Né? A relação que há entre o fato típico, ou a tipicidade, e a ilicitude. Primeira teoria é a teoria da autonomia ou da absoluta independência. Percebam aí que a gente tem uma evolução das teorias. Uma primeira teoria que vai estabelecer que não existe nenhuma relação entre o fato típico e a ilicitude, que são 2 substratos do crime,
que funcionam de modo compartimentado, estanques, eles não se relacionam, não há nenhuma relação entre o fato típico e a ilicitude, de modo que o prejuízo do fato típico, por exemplo, não representaria um prejuízo à ilicitude, já que não haveria entre eles qualquer relação, né? A inexistência de relação entre o fato típico e a ilicitude, colocando os dois substratos do crime como absolutamente independentes. Um dos adeptos dessa teoria é o Ernest von Belling, né? Então, o Ernest von Belling, ele é um desses adeptos. O Ernest von Belling é um dos teóricos ou dos penalistas que tratou do sistema causalista, né? Que a gente tratou um pouco sobre ele quando a gente estudou sobre conduta, né? Mas que a gente tenha trabalhado o fato típico na perspectiva do finalismo penal, nós estudamos, chegamos a analisar um pouco a respeito do causalismo, até para fazer um contraponto com o finalismo, né? Então, a teoria da autonomia absoluta ou da absoluta independência, ele estabelece que entre o fato típico e a ilicitude não há qualquer relação. Não há qualquer relação. São dois substratos completamente autônomos, independentes entre si, e que o prejuízo de um não acarretaria necessariamente qualquer influência sobre o outro. Uma teoria intermediária, uma segunda teoria, traz para a gente a teoria da indicidiariedade, também chamada de ratio cognoscendi. Teoria da indicidiariedade ou teoria da ratio cognoscendi, que tem como um dos seus adeptos Mayer, estabelece que entre o fato típico e a ilicitude existe uma relação. Não é uma relação de dependência, mas há sim uma relação que faz com que a constatação do fato típico leve para a ilicitude indícios de que há essa antijuridicidade. Pela teoria da indicidiariedade ou da ratio cognoscendi, há uma presunção relativa de que, constatada a existência do fato típico, de que este fato típico será ilícito. Uma presunção relativa. Por que relativa, Edinaldo? Porque se houver dentro da ilicitude a constatação de ocorrência de alguma das causas excludentes, que a gente vai ver nessa aula, né? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito. Se houver na análise da ilicitude a incidência de alguma excludente, então a gente desconstitui o crime. A gente desconstitui o crime, porque não existe crime quando o agente o pratica sob a proteção da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento de um dever legal ou do exercício regular de um direito. Então, para a teoria da indicidiariedade, quando eu digo que constatei a existência do fato típico, é como se eu dissesse que tenho indícios, como se eu dissesse não, né? Sou eu dizendo que tenho indícios de que o fato típico é ilícito. Sou eu dizendo que o fato típico ele é ilícito. E aí, o fato típico só não será ilícito quando constatada a incidência de alguma causa excludente da ilicitude. Isso é... Pode repetir, professor. Para a teoria da indicidiariedade, que estabelece que existe uma relação entre o fato típico e a ilicitude. Calma que tem uma... Pronto. Quando tem uma... Eu paro de falar às vezes porque tem uma mensagem que chega para mim falando que o sinal está instável. Então, vamos lá. Para a teoria da indicidiariedade, nós temos um fato típico e a ilicitude. Por essa teoria, quando eu constato a existência do fato típico, eu digo que eu tenho indícios, ou seja, uma presunção relativa de que este fato típico também é ilícito.
Porque há, para a teoria da indicidiariedade, uma relação entre o fato típico e a ilicitude. A ilicitude ela não tem elementos componentes, ela só tem elementos excludentes. Por quê? Porque, para a teoria da indicidiariedade, a existência do fato típico nos dá uma presunção de que esse fato típico ele é ilícito, justamente porque a ilicitude é essa relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico considerado como um todo. Então, pela teoria da indicidiariedade, quando eu constato a existência do fato típico, eu estabeleço uma relação de presunção relativa de existência da ilicitude. Isso para a teoria da indicidiariedade, também chamada de ratio cognoscendi. E aí, pela teoria da ratio cognoscendi, essa presunção relativa de que o fato típico também é ilícito, ela só é afastada quando eu constato a presença, a incidência de alguma causa excludente da ilicitude. Quando eu constato a incidência de alguma causa excludente da ilicitude. Pois bem, a última teoria, a terceira teoria, é a teoria da absoluta independência, teoria da absoluta dependência, também chamada de ratio essendi. Então, teoria da indicidiariedade, chamada de ratio cognoscendi, porque a teoria da indicidiariedade gera essa razão de conhecimento. É como se eu, constatando a existência do fato típico, eu conhecesse sobre a ilicitude. Por isso, ratio cognoscendi, ou razão de conhecer. Eu conheço a ilicitude constatando a existência do fato típico. Para a teoria da absoluta dependência, ou ratio essendi, a ilicitude ela não é um substrato independente. A ilicitude ela não estaria fora do fato típico, mas a ilicitude estaria dentro do fato típico. Eu analisaria a ilicitude não como o segundo elemento do fato típico, não como o segundo elemento do crime. Eu analisaria a ilicitude dentro do fato típico. Dentro do fato típico. Daí o porquê essa teoria também é chamada de ratio essendi, porque seria a razão essencial da ilicitude. O fato típico seria a razão essencial da ilicitude. E aí, por essa teoria, né, havendo a incorporação da ilicitude ao fato típico, ou seja, eu analiso a ilicitude agora dentro do fato típico, né, a incidência do que a gente chama de excludente de ilicitude, por exemplo, a ocorrência de uma legítima defesa, não figuraria como uma excludente de ilicitude, mas figuraria como uma excludente do fato típico. Por que, Edinaldo? Porque, ora, pela ratio essendi, a ilicitude ela entra para análise dentro do fato típico. Então, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular do direito, tornariam-se excludentes do fato típico e não mais excludentes da ilicitude. A ilicitude não desaparece. A ilicitude não desaparece. Ela apenas passa a fazer parte agora da análise do fato típico. Isso é para a teoria da ratio essendi ou teoria da absoluta dependência. E você pode me perguntar, Edinaldo, qual é dessas três teorias a teoria adotada pelo Código Penal? A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da indicidiariedade, a teoria da ratio cognoscendi. Tá joia até aqui, minha gente? Vamos seguindo. Pois bem, as excludentes de ilicitude, né, é, como eu havia colocado para você, o que é a ilicitude? Essa relação de contrariedade entre o fato típico e a ordem jurídica considerada como um todo. Então, as excludentes de ilicitude, elas não existem apenas no direito penal, né? Elas podem surgir, elas podem decorrer
elas podem decorrer tanto de legislação extrapenal, ou seja, de legislação não penal, como ela pode decorrer até mesmo de uma criação jurisprudencial ou doutrinária, né? Uma criação ali que a gente chama de causa supralegal, ou seja, está acima, está fora da lei. Então, uma causa supralegal da ilicitude. Então, a gente tem ali as excludentes de ilicitude previstas na parte geral do Código Penal, no artigo 23, quais sejam o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Nós temos excludentes na parte especial, como, por exemplo, no artigo 128, que permite a prática do abortamento, né, por médico, quando necessário para salvaguardar a vida da gestante, ou quando permite que a gestante, né, autorize a prática do abortamento nos casos envolvendo estupro, é o chamado aborto humanitário. Então, nós temos também a excludente de ilicitude, aquela gestante e o médico que faça a manobra abortiva por ela, não poderão responder criminalmente pela prática de aborto, porque o artigo 128 exclui a ilicitude desse comportamento. A gente tem também na legislação não penal, lá no Código Civil, o desforço incontinente para a defesa da posse, previsto lá no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, ou a possibilidade de apropriação de bagagens, valores ou joias de hóspedes pelo hospedeiro, né, pelo prestador do serviço de hospedagem, ainda que não tenha ainda proposta uma ação de cobrança. Então, o próprio Código Civil, no artigo 1470, abre essa possibilidade. Então, tudo isso são excludentes que estão fora do Código Civil, do Código Penal. E a gente ainda tem uma outra excludente de ilicitude, que é a excludente supralegal. E a gente vai fechar o vídeo aqui, viu? Porque começou a chover e o sinal de internet aqui, quando chove, fica péssimo. E aí, como o vídeo ele acaba consumindo mais internet, eu vou fechar um pouquinho aqui, aí vai ficar feito um podcast, tá bom? Quando passar mais, eu volto a aparecer para vocês. Pois bem, a causa supralegal de exclusão da ilicitude, portanto, o consentimento do ofendido, né? Preenchidos os requisitos que a doutrina e a jurisprudência estabeleceram, criaram para que houvesse a aplicação dessa causa supralegal. Então, o consentimento do ofendido nos crimes em que é possível admitir esse consentimento também figura como causa supralegal de excludente da ilicitude. Alguma dúvida, minha gente, até agora? Não, né? Gosto assim, pessoal aplicado, inteligente, que não tem dúvidas. Pois bem, chegamos então para a primeira hipótese, né? A primeira causa excludente da ilicitude. Percebam, temos 10 minutos ainda nesse bloco, viu? Percebam que, diferentemente do que a gente analisou lá no fato típico, a ilicitude ela não tem elementos componentes. Ela só tem elementos excludentes. A ilicitude ela não tem elementos componentes, porque lá no fato típico a gente viu quais são os elementos componentes do fato típico: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Na ilicitude, nós não temos elementos componentes. A gente só tem elementos excludentes. Por quê? Porque como a gente aplica a teoria da indiciariedade, há uma presunção relativa de que, constatada a presença dos elementos do fato típico e não havendo nenhuma excludente do fato típico, nós temos uma presunção relativa de que este fato típico também é ilícito. Então, a ilicitude, né, ela não tem elementos componentes, ela só tem elementos excludentes. O primeiro elemento excludente da ilicitude é o estado de necessidade, previsto aí nos artigos 23 e 24
do Código Penal, artigos 23 e 24 do Código Penal, tratando para a gente aí da excludente de ilicitude. Pois bem, diz o artigo 24 do Código Penal: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar do perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. E segue nos parágrafos 1º e 2º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E segue, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, nós temos aí no artigo 24 o tratamento penal, o tratamento legal dado ao estado de necessidade. Pois bem, para explicar a natureza jurídica do estado de necessidade, nós temos duas teorias: a teoria diferenciadora e a teoria unitária. Teoria diferenciadora e teoria unitária. O que é que vai nos dizer a teoria diferenciadora? Não é? Para a teoria diferenciadora, que eu já antecipo, é aplicada apenas pelo Código Penal Militar. O Código Penal que nós estudamos, o nosso Código Penal comum, ele não aplica a teoria diferenciadora, ele aplica a teoria unitária, né? Então, para a teoria diferenciadora, nós temos a seguinte ideia: se o bem, porque no estado de necessidade, minha gente, nós temos necessariamente, deixa eu abrir de novo o vídeo aqui para explicar para vocês melhor. No estado de necessidade, nós temos pelo menos dois bens que estão envolvidos aí na situação de perigo. Nós temos um bem que será salvo e um bem que será sacrificado. Pelo menos um bem que será salvo e um bem que será sacrificado. Sempre nós temos essa relação aí no estado de necessidade. Um bem que será salvo e um bem que será, pelo menos um bem que será sacrificado. Então, para a teoria diferenciadora, né, se o bem salvo, o bem protegido, ele for mais importante que o bem sacrificado, ou seja, eu estou salvando a vida e sacrificando o patrimônio. Então, se o bem salvo for mais importante que o bem sacrificado, eu tenho o estado de necessidade justificante. O estado de necessidade justificante. Por quê? Porque será o estado de necessidade que vai excluir a ilicitude. Será o estado de necessidade que vai excluir a ilicitude. Agora, se o bem salvo for equivalente ao bem sacrificado, por exemplo, eu salvo a vida e sacrifico outra vida. Para salvar uma vida, eu sacrifico outra vida, ou seja, bens jurídicos equivalentes. O estado de necessidade nessa situação será exculpante. Exculpante. Por quê? Porque nessa situação de equivalência do bem salvo e do bem sacrificado, eu terei uma excludente da culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Como eu já havia colocado, a teoria diferenciadora ela vai ser aplicada pelo Código Penal Militar nos artigos 39, como estado de necessidade excludente da culpabilidade, e no artigo 43, como causa excludente da ilicitude, o estado de necessidade como excludente da ilicitude. Isso no Código Penal Militar. O nosso Código Penal, ele não adota a teoria diferenciadora, ele adota a teoria unitária. E aí, pela teoria unitária, adotada pelo... Oi?
Evelyn, na diferenciadora, a segunda, que é quando é equivalente, o senhor pode repetir, por favor? Posso. Para a teoria diferenciadora, se eu tenho entre o bem salvo e o bem sacrificado, se esses dois bens jurídicos são equivalentes, por exemplo, eu, para salvaguardar um patrimônio, eu sacrifico o patrimônio de alguém. Para resguardar o meu patrimônio ou o patrimônio de outrem, está instável aqui, eu vou ter que fechar, minha gente, aqui, viu? Senão a gente cai. Então, para eu salvaguardar um patrimônio meu ou de alguém que está em perigo, eu sacrifico o patrimônio de outra pessoa, eu tenho equivalência dos bens jurídicos. São dois patrimônios, um salvo e o outro prejudicado, o outro sacrificado. Nessa situação, o estado de necessidade para a teoria diferenciadora vai excluir a ilicitude. Aliás, perdão, vai excluir a culpabilidade. Perdão, vai excluir a culpabilidade. Se o bem salvo for equivalente ao bem sacrificado, dois patrimônios, duas liberdades de locomoção, duas vidas. Se o bem sacrificado for equivalente ao bem salvo, haverá a exclusão da culpabilidade. Porque o estado de necessidade, neste caso, vai incidir sobre um requisito da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, se para a teoria diferenciadora eu tenho um bem salvo, bem jurídico salvo, for mais importante que o bem sacrificado, o estado de necessidade será justificante, excluindo a ilicitude. Se o bem salvo for equivalente ao bem sacrificado, eu tenho, para a teoria diferenciadora, uma excludente da culpabilidade, ou seja, eu tenho um estado de necessidade exculpante. Exculpante. Quem aplica a teoria diferenciadora é o Código Penal Militar. Nós não aplicamos essa teoria. O Código Penal nosso, esse que a gente estuda, a gente não aplica a teoria diferenciadora, a gente aplica a teoria unitária. Para a teoria unitária, minha gente, pouco importa se o bem salvo ele é mais importante ou equivalente ao bem sacrificado. Pouco importa. Nas duas situações, o estado de necessidade será justificante, porque ele sempre vai excluir a ilicitude. O estado de necessidade do artigo 24 do Código Penal, ele aplica a teoria unitária e sempre vai excluir a ilicitude. Seja o bem salvo mais importante, seja o bem salvo equivalente ao bem sacrificado, a exclusão sempre será da ilicitude. Minha gente, falta menos de um minuto. A gente vai encerrar, daqui a pouco o Zoom vai fechar essa transmissão. A gente dá uma pausa de 10 a 15 minutos, que é o tempo que eu levo para fazer o download dessa aula, e aí vocês acessam